Olá amigos, 2 de fevereiro de 2017, retornamos com o programa Legítima Defesa em Foco em um dia extremamente importante para o futuro do país, para o quadro político do país e também para a causa da legítima defesa, porque acaba de ser reeleito, apesar da controvérsia constitucional em torno da proibição ou não de reeleição na mesma legislatura, para presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É de perquirir, então, se em termos da necessidade que temos de que se vote, que vá a plenário e seja votada a importante matéria oriunda do chamado projeto Peninha, de acordo com o relatório que foi, depois de muita labuta, aprovado na comissão especial, o relatório do deputado Laudívio Carvalho, o que significaria a reeleição de Maia agora para um mandato completo de 2 anos, à frente da Câmara dos Deputados. O fato é que a posição de Rodrigo Maia nunca foi clara nesse sentido. Nunca se manifestou neste ou naquele sentido. Sempre se mostrou, no mínimo, em cima do muro a respeito dessa matéria. Mas lembre-se, e comentamos aqui, que ele foi eleito inicialmente para um mandato tampão, para completar o mandato do Cassado Cunha. Isso foi no início de julho do ano passado. E logo depois, o jornal O Globo, no dia 16 de julho, isso foi objeto de um comentário nosso no programa, publicou uma matéria em que Rogério Peninha Mendonça, o deputado autor da proposta original, afirmou que teria havido um acordo com Rodrigo Maia em troca do apoio maciço daquilo que o Globo gosta de chamar de a bancada da bala, para que o projeto Peninha, de acordo com o relatório aprovado na comissão especial, fosse efetivamente pautado sem sombra de dúvida, até dezembro de 2016. E isso ele publicou no Facebook dele, foi a base da matéria do jornal, foi confirmado pela assessoria dele. E o jornal afirma também que ouviu um deputado não identificado, sabe como é, né? Fonte jornalística. Ouviu um deputado não identificado que teria confirmado completamente a história. Também ouviu o deputado federal Capitão Augusto, que era um dos mencionados inicialmente no Facebook de Peninha, que confirmou a história integralmente. Então teriam sido 5 deputados nessa reunião: o próprio Peninha, Alberto Fraga, Jair Bolsonaro, Capitão Augusto e, evidentemente, o Rodrigo Maia. O jornal O Globo foi ouvir o Rodrigo Maia e ele negou peremptoriamente que tivesse havido um acordo nesse sentido e disse apenas que se comprometeu com vários grupos a votar qualquer matéria, a pautar qualquer matéria que tivesse apoio majoritário na Câmara dos Deputados, o que é uma coisa completamente diferente. Então um dos dois lados está mentindo. Um dos dois lados mentiu naquela ocasião. Ou não? Acontece que fica aquele dito por não dito, e evidentemente chegou o mês de dezembro, como comentamos aqui, havia a preocupação dos deputados com o seu próprio umbigo e ademais com a preparação que já fazia Maia, apesar da proibição constitucional para a sua reeleição, e certamente não iam se ocupar dessa matéria, como efetivamente não se ocuparam. Passou dezembro, acabou o ano legislativo e a matéria não foi pautada. E agora Rodrigo Maia vem de ser reeleito com votação maciça logo em primeiro turno. Com um pé nas costas, apesar das controvérsias, apesar da matéria estar sub júdice no Supremo Tribunal Federal. Com um pé nas costas. O mais próximo concorrente dele teve 1/3 dos votos que ele teve, que foi Jogair Arantes. E será que então, caso ele tivesse aquele compromisso, ele o teria agora? Ora, se ele já negou naquela época, evidentemente que não iria assumi-lo agora. Mas nessa situação, com o apoio do governo, com o apoio que todo mundo, até as pedras sabem que teve de Michel Temer,
ele vai se preocupar com esse tipo de acordo? Maia é um político que cuida do seu próprio interesse. Já deixou isso muito claro nesse rápido mandato que teve até agora à frente da Câmara, foi reeleito agora, e também a partir dos acordos que fez com o PT, inclusive sendo supostamente um político conservador de um partido conservador, um partido dito de direita, para atingir os seus objetivos. Politicamente, é alguém que faz qualquer tipo de acordo. Estamos nos referindo aqui a acordos lícitos, né? Mas qualquer tipo de acordo que, apesar de ser lícito, deveria ser condenado e é condenável politicamente para atingir seus objetivos. Ambicioso e pouco se importa com o que aconteça no caminho dele em termos de interesse de segmentos, desde que esses segmentos não tenham poder suficiente para ser decisivos em um projeto pessoal dele e uma candidatura dele. Ademais, sabemos perfeitamente bem que é um político jovem e tem muitas outras ambições que vão muito mais além, como muitos têm. Então, a reeleição de Maia não é um fato auspicioso em si para a nossa causa. O que nós temos de fazer é continuar a trabalhar e a pressionar o Poder Legislativo e continuar a cobrar dessas pessoas que são os autores da matéria, o deputado Peninha, o autor do relatório que foi aprovado na Comissão Especial, o deputado Laudívio, e todos aqueles que afirmam que se alinham com a defesa da causa do direito. O direito, no caso, que nos interessa mais de perto aqui, que é o direito das pessoas de bem à legítima defesa. Continuar a exercer a nossa pressão política limpa, respeitosa, mas incansável. Porque a nossa luta, a nossa vitória está longe de se apresentar. O que nós temos é um campo, um campo de batalha completamente em aberto pela frente. E compete-nos, e especialmente compete à Associação Brasileira pela Legítima Defesa, manter-se na linha de frente na defesa dessa causa. O que nós temos hoje é uma situação que vai piorando. O Exército tem aumentado a pressão sobre os atiradores desportivos, continua a aumentá-la, dificultando e tirando espaços, tirando fôlego do tiro desportivo. Não há notícia, exceto aquele decreto que comentamos aqui no final passado, de algo mais decisivo para melhorar as condições dos oprimidos no Brasil em termos de legítima defesa, e os absurdos continuam. Vejam, por exemplo, de 2 ou 3 dias atrás, uma matéria do jornal Extra, que vamos lhes mostrar aqui, de um grupo de criminosos fortemente armado até os dentes, simplesmente passeando à vontade ao lado do muro de uma base da Marinha de Guerra, de um centro de instrução, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino, da Marinha de Guerra. A foto é incontroversa porque a própria Marinha reconheceu o fato em nota e disse que simplesmente havia acionado os órgãos de segurança pública competentes. Ora, no nosso entender, não se limita a segurança de uma base militar exatamente ao ponto vertical definido pelos seus muros, ou pelas suas cercas, ou pela sua sinalização. Há também uma área de segurança externa que é de responsabilidade do pessoal militar, do quartel ou da base, seja do Exército, da Marinha de Guerra ou da Força Aérea. E podem ter certeza que se nos Estados Unidos um grupo de criminosos pesadamente armado, fortemente armado, se aproximasse a essa distância de uma base naval, seria varrido do mapa por fogo nutrido de armas automáticas, ou então pulverizado por um míssil disparado por um drone defensivo partindo da base. E aqui passeio à vontade.
Agora imagine se fosse um grupo de atiradores desportivos inadvertidamente, numa área afastada, um pouco afastada dos estandes de tiro de um clube, portando suas armas. Se seriam presos imediatamente ou não, se seriam autuados imediatamente ou não em flagrante delito, e se responderiam ou não a um processo criminal. E teriam que rebolar, para usar uma expressão muito antiga e popular, para se safar de uma condenação criminal nesses termos. Esse é o absurdo que nós vivemos. E é contra isso que nós lutamos, temos o dever de lutar e continuaremos a lutar. É mais um ano que se afigura, portanto, de combate. E precisamos do engajamento de todas as senhoras e senhores, nossos amigos, que continuam a acreditar e continuarão a acreditar no direito que reputamos constitucional das pessoas de bem, nos termos da lei, à legítima defesa. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.